Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus, estou feliz, irmãos. Existe uma história que quando o jumentinho, entrou em Jerusalém, então quando ele saiu no final da sua caminhada, ele falou para sua mãe, dizendo assim, o jumentinho falou para sua mãe: mãe, a senhora viu? Quando eu passei, todo mundo me aplaudiu. E a sua mãe disse para o jumentinho assim: meu filho, porque Jesus estava em cima de você. Porque quando Jesus sair de cima de você, acabou tudo. Então o que o pastor Douglas falava aqui é só Jesus brilhando em nossa vida, queridos. E o que nos importa é somente a presença dEle, porque é por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Glória a Deus. Queridos, nós estamos numa caminhada, hoje já é o 4º dia. Eu estou feliz porque Deus está fazendo coisas maravilhosas no nosso meio. E eu creio que se as primícias acabassem aqui, a gente já teria um norte para caminhar nesse ano. Você que pode, abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Jesus. Bendizemos o teu nome, porque entendemos que nesses dias o Senhor está nos dando sinais, o Senhor está nos apontando algo, Senhor, para que nós possamos percorrer nesse ano de 2025. Deus, eu não quero nesta noite agir pelas emoções,
mas eu quero, Senhor, entrar no rio do Senhor. Eu quero, Deus, nesta noite expressar a Tua vontade, a Tua suprema vontade. Toca-nos, Deus, e faz-nos entender a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, Deus no primeiro cativeiro, no Egito, Deus ele levanta Moisés como resgatador, para que ele retorne ao Egito e conduza o povo para fora do Egito. Então em Êxodo capítulo 19, Deus chama Moisés ao cume do monte, ao terceiro mês que eles tinham saído do Egito, e Deus começa a falar com Moisés, dizendo: Moisés, eu tirei vocês com um braço forte, com mão forte do Egito, e se vocês permanecerem diante de mim em retidão, eu farei de vocês um povo peculiar, uma nação santa, um povo sacerdotal. Era isso que Deus queria fazer com o povo, um povo que ministrasse diante do Senhor, um povo sacerdotal, que ministrasse diante do Senhor. Então, você conhece toda essa história. Deus arrancou o povo com mão forte do cativeiro do Egito. Deus, ele dá uma terra para esse povo que mana leite e mel. Deus chama esse povo a viver uma intimidade com Ele. Só que depois que vem Davi, ele guerreia as guerras do Senhor, ele peleja as guerras do Senhor. Depois que Davi morre, vem seu filho Salomão. Salomão, ele era um rei fraco diante de um reino forte. Então Salomão se perde dentro da direção de Deus. Depois levanta seu filho Roboão. Roboão era um jovem que não deu ouvidos àqueles que tinham mais experiências. Por quê? Porque Jeroboão vem para ter um tratado com Roboão, mas ele vai consultar os mais velhos e dá aos mais novos, e dá razão aos mais novos. Então depois que Jeroboão volta para ter uma resposta de Roboão, então Roboão ele diz para eles: eu não tenho aliança com vocês. Se o meu pai castigou vocês de alguma forma, eu vou ser mais duro com vocês. Então nós vemos aqui a divisão dos reinos, reino do norte e reino do sul. Então Jeroboão ele vai para Samaria, mas para que o povo não vá até o templo de Jerusalém oferecer sacrifícios a Deus, ele constrói um próprio templo em Samaria. Para quê? Para que o povo não misturasse. E aí começa a instalar a idolatria no meio do povo. Então o povo começa a se corromper. O povo começa a fazer aliança com outros deuses. Então o povo se corrompe. E aquilo chega de uma má forma aos olhos de Deus. A adoração, ou seja, a tudo aquilo que eles faziam chegava como um mau cheiro às narinas de Deus. Então Deus começa a levantar profetas. Para quê? Para que adverta o povo. Deus levanta Oséias, falando: Oséias, vai até o prostíbulo, escolha ali uma prostituta, leve para sua casa, case com ela, tenha filhos com ela. Então assim Oséias fez. Oséias foi até o prostíbulo, tomou uma mulher como sua esposa, e ele começa a viver com essa mulher, ele tem filhos com ela. Mas chega um determinado ponto que essa mulher ela volta ao prostíbulo novamente, ela começa a prostituir novamente, e Deus começa a advertir a nação através daquele profeta, dizendo: olha, vocês são semelhantes ao meu profeta, juntamente com a sua esposa. Vocês vêm, adoram a mim, vocês oferecem sacrifício, mas vocês voltam a ter uma prostituição espiritual, que chega de um mau cheiro diante das minhas narinas. Deus começa a levantar o profeta para advertir o povo. Por quê? Porque eles estão fazendo aquilo que é de errado diante de Deus. Eles se corromperam.
Deus ele levanta Isaías, o profeta messiânico. Se você olhar do capítulo 1 ao capítulo 5, você só vê ai de ti, nação que virou as costas para Deus, ai de ti, que entra para dentro da congregação, oferece culto a Deus, mas depois que sai, vocês vão fazer aliança com falsos deuses. Ai de ti. No capítulo 6, no momento de crise, enquanto o rei Uzias tinha acabado de morrer, então Isaías ele entra para dentro do templo, cabisbaixo, no momento de crise, ele entra com o seu semblante baixo para dentro do templo, e naquele momento Deus fala com ele, Deus dá uma visão, e ele olha e diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então naquele momento, Isaías ele tem uma visão, e Deus vem e fala com ele, toca seus lábios, porque ele disse: eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo, também de impuros lábios. Mas naquele momento, ele vê Deus tocando os seus lábios, purificando a sua boca. Então Deus dá uma missão para Isaías também, para advertir o povo daquilo que estava prestes a acontecer. Porque Isaías, ele também anda por 3 anos nu e descalço sobre a terra. Por quê? Porque quando o povo, a nação via Isaías com as suas nádegas de fora, eles sentiam vergonha. E era isso que Deus queria falar com o povo. Todas as vezes que eles olhavam para o profeta, eles sentiam vergonha. E Deus queria falar com eles da mesma forma. Eu sinto de vocês, eu sinto vergonha de um povo que virou as costas para mim. Um povo que se aliançou com falsos deuses. Mas Deus estava querendo dizer: pode até uma mãe se esquecer do seu filho, quanto mais eu nunca esquecerei dos meus. Porque Deus tinha um amor, eu tenho um amor por mim e por você. Por mais que nós tentamos escapar, os olhos do Senhor estão sobre nós, querendo nos atrair para um lugar de intimidade com Ele. Mas, enquanto mais Isaías, o profeta, anunciava, ele arranjava perseguidores, ao ponto deles pegarem Isaías, serrarem ao meio. E eu estava me lembrando de ontem, pastor Bruno, tentaram calar a voz profética. Tentaram calar a voz profética. Mas agora Deus vem e está falando para um sacerdote, um filho de sacerdote que estava sendo preparado para ser sacerdote. Antes que fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. E eu te chamo hoje, e eu te coloco hoje como coluna forte diante das nações. Porque por mais que tentam calar a voz profética, Deus ainda tem aqueles guardados. Deus ainda tem aqueles escolhidos. Ninguém pode calar a voz profética. Ninguém pode anular aquilo que Deus está prestes a fazer. Aleluia. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então Deus chama Jeremias, aquele que estava sendo prestes a se tornar um sacerdote, porque vinha de uma linhagem sacerdotal, mas Deus levanta ele como profeta para aquele tempo, dizendo: olha, eu vou colocar você hoje diante de uma situação para arrancar, arruinar e destruir, para que venha um tempo de edificação. Mas Jeremias, você não vai tomar mulher nenhuma para casar, você não terá filhos. Sabe o que Deus queria falar com a nação? Quando olhava o profeta Jeremias andando, sem ter uma aliança no seu dedo, sem ter uma descendência, Deus queria falar assim para eles: é isso que eu sinto de vocês, de uma nação que não consegue gerar nada,
produzir nada para mim, de uma nação infrutífera, que não consegue gerar nada, só vento dentro do seu ventre. Deus tem os seus guardados. Deus tem os seus guardados. Mas agora, Ezequiel, ele estava diante do rio Quebar. No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, diz que ele tem visões de Deus. Deus anuncia aquilo que está prestes a acontecer. Deus chama Ezequiel, alguém também que estava sendo preparado para ser sacerdote, mas Deus levanta como profeta, porque ninguém pode calar a voz profética. Ninguém pode calar a voz profética. Sabe, irmãos, e isso me traz esperança, pastor Bruno. Porque por mais que às vezes nós olhamos com os nossos olhos naturais para um caos que está acontecendo, Deus tem algo reservado para nós. Porque ninguém pode parar o agir de Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Deus chama Ezequiel para advertir uma nação. Só que Ezequiel, ele é o profeta que traz a esperança. Ezequiel anuncia a vontade de Deus. Ezequiel anuncia aquilo que Deus está falando para ele. Um povo que está cativo agora. Mas preste atenção. Voltando um pouco atrás, Isaías, ele anunciava o que iria acontecer. O rei Ezequias era um rei que ganhou guerras para o Senhor. Um rei que pelejou, destruiu os postes ídolos. Mas agora vem uma enfermidade sobre ele. E uma enfermidade de morte. Ele está deitado na sua cama, no seu leito. Ele vira o rosto para a parede e fala com Deus. Até o ponto que Isaías vai visitar ele. Isaías entra dentro do seu quarto, fala com ele. A hora que ele sai, ele vira o rosto para a parede e começa a falar com Deus. Talvez ele orava a Deus dizendo: Pastor Wellington, Senhor, lembra as guerras que eu ganhei para ti. Lembra da minha fidelidade com o Senhor. Lembra os postes ídolos que eu derrubei. Eu trabalhei para derrubar a idolatria. E enquanto Isaías estava no corredor do palácio, Deus fala com Isaías, dizendo: volta lá e fala para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos na sua vida. Que eu estou curando ele hoje e eu acrescento mais 15 anos de vida para ele. Então Isaías volta lá e fala para ele o que Deus tinha falado. E depois de um tempo ele levanta do leito de enfermidade, um leito de morte que esperava ele, e agora ele tem mais 15 anos de vida. Só que agora ele começa a abrir as portas do palácio e mostrar todas as riquezas que Deus tinha dado para ele. Para um povo que não tinha aliança com Deus. Ele abre as portas do palácio e Isaías olha aquilo. E ele vai até o rei Ezequias. Até o rei Ezequias e adverte ele: o que você fez? O que você está fazendo? Eu mostrei as riquezas. Você mostrou tudo? Sim, eu mostrei tudo para eles. Ele falou: sim, isso é ruim. Por causa da sua atitude, da sua posição, porque por conta daquilo que você fez, Deus virá. As pessoas, os jovens, a próxima geração vai ser levado cativo daqui. E o rei Ezequias, falando de uma forma ruim, disse: será nos meus dias ou nos dias vindouros? Os meus dias terá paz?
Ou será que só na próxima descendência? Ou seja, o que ele estava falando assim? Se for nos meus dias de paz, está tudo certo, que depois a próxima descendência se vire. Ele não se importou com a próxima geração. E isso custou caro para eles. Porque nós vemos no livro de Daniel agora, Nabucodonosor, no tempo que reinava Joaquim, o rei Joaquim, ele vem e sitia toda Jerusalém, destrói, levando consigo os jovens para a Babilônia, cativo. Só que agora Ezequiel, o profeta Ezequiel, é levado na segunda levada, o segundo grupo para o cativeiro. Enquanto estava Ezequiel no rio Quebar, veio a mão do Senhor. E Deus tomou ele em espírito, dando a ele uma visão de um vale de ossos secos. E Deus começa a perguntar para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviverem? E ele diz: tu sabes, Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Humberto? Que Deus, muitas das vezes, Ele irá nos fazer perguntas. Assim como Ele fez pergunta para Jeremias. Jeremias, o que vês? Eis que eu vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer ela cumprir. Ezequiel, Jeremias, o que você vê? Eis que vejo uma panela fervendo. Se é isso que eu vou fazer. Eu vou ajuntar toda a nação de Judá, toda a nação do norte, porque você verá o que vai acontecer. E agora Deus está perguntando para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Sabe, irmãos, não se assustem nesses dias, porque Deus vai nos fazer algumas perguntas acerca desse ano. Deus irá nos fazer perguntas acerca de situações que estão prestes a acontecer. Por quê? Porque Deus está apontando um caminho. Deus está apontando um caminho. E esse ano, irmãos, o que mais nós não podemos nos preocupar é se a nossa conta bancária vai estar boa. O que nós precisamos nos preocupar é com a palavra dEle, para que a palavra dEle se cumpra em nossas vidas e através de nós. Porque a palavra de Deus diz que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. Nós entendemos aquilo que foi anunciado para um tempo a respeito dos profetas, mas os apóstolos posicionados para fazer cumprir, posicionados para exercer a palavra que foi liberada através dos profetas. É por isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos estar posicionados nesses dias, entendendo acerca das profecias que foram lançadas a respeito daquilo que Deus usou os seus profetas para um tempo que vai se cumprir. Ei, igreja do Senhor, ei, Mevan, em Araguari, nós precisamos entender aquilo que Deus já liberou através dos seus profetas para o ano de 2025. Nós precisamos entender e estarmos posicionados para que nós possamos estar prontos a exercer a profecia. Entenda aquilo que foi escrito para esse ano. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui somente para falar com Deus: Deus abençoa, prospera o meu ano de 2025. Não é assim. Porque nós sabemos, ou se você não sabe, eu quero te falar nesta noite, tudo está em uma chave que nós entendemos na palavra de Deus. Porque a presença de Deus, quando nós chamamos pela presença de Deus, queridos, e muitas das vezes nós entramos num colapso, muitas das vezes nós entramos num tempo sem entender muitas coisas, porque nós dizemos uns aos outros: parece que eu estou orando todos os dias, parece que eu estou jejuando e nada acontece. Sabe por quê, queridos? Deus só virá em um lugar onde tem um altar restaurado. O que Elias, o profeta Elias, fez diante dos profetas de Baal? Ele só chamou pela presença de Deus quando ele tinha reparado o altar. Quer
viver uma vida plena de Cristo Jesus na terra, repare o altar. Aleluia! Repare o altar. Deus não virá de qualquer maneira. Como está o altar da sua vida? Como está o altar da sua casa? Você clama por Ele, Ele não vem. Repare o altar, queridos. Quer ter um ano de 2025 de uma forma sobrenatural? Restaure o altar e chame pela presença dEle. Não importa se vai ter dinheiro ou não, porque Ele traz toda a suficiência que nós precisamos para a nossa vida. Deus é dono de tudo. Deus é dono do ouro, da prata. Porque nós falamos muito aqui que é na terra como é no céu. No céu não tem falta de nada, no céu não tem ausência de nada. Mas nós queremos às vezes ter uma vida boa de qualquer maneira, e isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. Nós precisamos entrar na presença de Deus, queridos, de uma forma diferente, com um altar restaurado. Com um altar restaurado. Então Deus, Ele chama Ezequiel para um vale de ossos secos, dá uma visão de um vale de ossos sequíssimos. Por quê? Porque Deus mostra realmente como estava a situação do povo de Israel. Um povo que estava de pé, mas por dentro estava morto. Um povo que estava perecendo, sem esperança. Um povo que estava no cativeiro, por volta de 70 anos. Estava preso, sendo dominado por Nabucodonosor. E Deus, Ele mostra para Ezequiel a realidade, a situação plena daquele povo. Por que é que eles estavam perecendo? Mas Deus agora, amando o seu povo, Ele diz: pode esses ossos reviverem, Ezequiel. Quando você vê sobre osso na Bíblia, etzen, que significa essência, ou origem. Sabe o que Deus estava querendo falar? Ezequiel, pode a essência ser restaurada novamente? Pode a essência desse povo ser restaurada novamente? E Ezequiel disse: tu sabes, Senhor, tu sabes. E então Deus falou assim: então profetiza sobre esses ossos. Então Ezequiel, ele disse, então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele começa a profetizar. E de repente há um rebuliço, há um barulho de ossos. O seu osso vindo ao seu próprio osso. Osso da costela, a tíbia, joelho, crânio. Tudo vindo à sua ordem. Então, através da palavra do profeta sendo liberada, ele começa a organizar, através da palavra profética, ele começa a organizar um ambiente de morte. Então ele libera a vida do Senhor sobre eles, sobre o vale. Então há uma organização através da voz profética. Ei, deixa eu te falar, não são os ambientes que vai mudar nós, somos nós que vamos mudar os ambientes. Porque Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. E Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Aí lugares assolados, destruídos, arruinados. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Nós precisamos ser pessoas que mudam o ambiente onde nós estamos. Porque quando nós chegarmos, nós não precisamos fazer propaganda de nós mesmos. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Porque Jesus não fez propaganda de si próprio. Quando Ele chegava no ambiente, as pessoas diziam: tu és o Cristo? Você quem diz que eu sou? É você quem diz. E quando você chega num lugar, num ambiente, o que as pessoas falam de você?
Sabe, irmãos, eu encerro aqui. O pessoal está cativo, mas Deus usa um profeta para falar sobre esperança. No versículo 12 está dizendo: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 11: então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então aquele povo está sem esperança, mas Deus usa um profeta para trazer esperança para eles. E agora Deus, no livro de Isaías, capítulo 44, 45, projeta para mim, por favor. Deus sempre tem uma saída de escape, irmãos. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Agora o povo está cativo em Babilônia, mas Deus levanta um rei, o rei da Pérsia, que se levanta e toma Babilônia, conquista Babilônia, e agora, diante dos judeus que estão em cativo, ele liberta o povo judeu, para voltar para suas origens, para voltar para suas casas. Mas lembre, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, destruiu, arruinou a cidade. E eu encerro aqui, dizendo que no Salmo 126, projeta para mim, por gentileza, quando o rei Ciro, ele conquista a Babilônia, então todos aqueles que estavam cativos estão sendo libertos. E diz: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos, de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aleluias. É assim, queridos, há esperança. Por mais que às vezes nós nos sentimos prisioneiros de alguma coisa, Deus ainda tem esperança para nós. Ele tem um lugar preparado que o próprio Deus preparou para nós. Aleluias. Você pode crer nessa palavra. Se coloque de pé.